Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desvendando Chamados. Já se inscreve no canal e ativa o sininho aí para receber um novo episódio que entra toda sexta-feira aí quando a gente posta no YouTube. Não se esquece de comentar, curtir e compartilhar esse testemunho que nós vamos trazer para vocês aqui hoje. E hoje eu estou aqui com o pastor Rodrigo, da Igreja Alva. Igreja Alva, né? É. E ele é um dos fundadores, você e sua esposa, né? Isso mesmo. Muito Débora. Obrigada, quero agradecer, seja muito bem-vindo, tá contigo a palavra. É isso aí. Eu que agradeço o convite, poder estar aqui com vocês, poder contribuir, compartilhar nossa experiência, testemunhos, né? E compartilhar a fé também, que é maravilhoso, né? Amém, lindo demais. Quero te agradecer porque o pastor veio aqui junto com a pastora Débora e eu já fisguei ele e disse, vamos botar o testemunho dele no ar também. Isso aí, vamos lá. Para edificar a minha e a sua vida que vai estar assistindo esse testemunho. Pessoal, então eu quero dizer para vocês que o pastor hoje está trazendo um testemunho, ele vai falar da trajetória da vida dele, vai contar para nós como essa igreja foi fundada há 2 anos, certo, né? Vamos reforçar, a pastora Débora já falou dos projetos, mas nós vamos trazer ainda para vocês aqui como que está sendo esses projetos e vamos falar dos livros que o pastor escreveu, que são 11 livros, 11 né? Livros 11 livros, já. Ou seja, ele é uma máquina de escrita e um evangelizador de todos os setores, de todos os sentidos, de todas as formas, acaba, né? Sendo assim, né? Pastor acaba entrando em todos os setores aí, né? Lindo demais. Conta para nós, pastor, como que tudo começou, aonde que o pastor nasceu, certo, quando que entrou Jesus na sua casa, na sua família, na sua vida. Sim. Eu sou de São Paulo, sou paulista, né? Nasci na capital e minha mãe, desde quando eu me recordo sempre de igreja, e eu pequenininho, ela me levava na igreja, tinha um retiro, ela punha. Evangélica já, ela? Já evangélica. Tinha um retiro, ela me colocava nos eventos da igreja, que queria que eu estivesse envolvido com as coisas da igreja. Mas aí eu fui crescendo ali, mais adolescente, e não frequentei mais, assim, comecei a ter amizades, e comecei a surfar, e São Paulo não tem praia, a gente tinha que ir pro litoral, então comecei ali e dali deixei de ir para a igreja, né? Eu falo que eu conheci o Deus da minha mãe, né? Ainda, né? Só o Deus da minha mãe. Aí depois eu tive a experiência com o meu Deus, né? Conhecia ele. E aí nesse processo todo, me afastei demais, assim, dos princípios bíblicos, das coisas de Deus, e eu tive a oportunidade de vir morar em Florianópolis em 97, eu tinha 19 anos, e se afastou por um período grande. Grande, então. Uma média de uns 5 anos, assim, 6 anos eu fiquei longe, assim, de ir em igreja, né, de congregar. E aí me afastei bem mesmo, e aí eu vim morar em Florianópolis, tive uma oportunidade de trabalho aqui, vim, e indo um dia surfar, fui fazer um surf. Na época o pessoal pedia muita carona aqui naquela época, né, e um rapaz estava com uma prancha me pedindo carona, e eu falei, eu era paulista, né, não tô acostumado com esse negócio de carona, né, mas vamos dar, acho que ele vai surfar, dei carona, e tô indo pra praia com ele, e minha mãe colou um adesivo escrito Jesus, assim, no meu carro, assim, só com um pequenininho, assim. Aí ele falou, você é de Jesus? Eu falei, não sou não, isso é coisa da minha mãe. Aí ele falou, eu falei, não sou não, né. Aí ele, não, porque eu sou de Jesus, sou surfista de Cristo, sou de igreja. Eu falei, pô, que legal, né, não sei o que, minha mãe é e tal. A gente foi, não tinha onda, e nisso ele, com sabedoria, me falou, você pode me deixar numa casa? Eu falei, posso. Quando ele chegou lá, tinha o pessoal da igreja,
Ali, desce aqui só te apresentar o pessoal, me apresentou, já me convidaram, resumindo. Ficou por ali. Aí no outro dia eu já estava numa reunião, já estava ali aceitando Jesus e tive essa experiência com Jesus aqui. E aí fiquei um ano aqui e imagina, né? Liguei para minha mãe, você não sabe, tô indo na igreja. Imagina a alegria minha dela. Mãe, né? Que sempre orando, sempre a mãe de jejuando, a importância buscando. De nós orarmos por nossas casas, nossos filhos, né? E ela nunca desistiu, ela sempre orando e o Senhor é fiel ali nas promessas dele. E aí eu conheci, aí eu voltei para São Paulo. Ali comecei a participar de um grupo de pessoas que eram surfistas de Cristo, pessoas de esporte, que faziam seu esporte, mas também conheciam a Jesus, praticavam sua fé, e a partir dali a gente começou a nossa caminhada cristã, comecei a conhecer a Jesus, e a partir daí eu mergulhei, né? Era muito novo, mas eu sempre fui muito intenso naquilo que eu fiz, né? Então quando eu peguei firme com Jesus mesmo, peguei firme, e aí já se vão aí quase, desde 97 aí, estamos falando aí de quase 28 anos mais ou menos na caminhada aí com o Senhor, nossa, né? É bastante, é uma estrada, né? Isso. Aí nesse processo todo, eu estava em participei de outra denominação, fiquei 25 anos nessa outra denominação, ali me tornei pastor, ali vim para Porto Alegre, abri igreja em Porto Alegre, fiquei um ano aí, retornei para Florianópolis em 2005, e a partir daí estou até agora, e aqui a gente implantou igrejas em todo o estado de Santa Catarina, supervisionei igreja, pastores, essa é a minha trajetória assim. E aí eu encarei um novo desafio, é quando Deus me pediu, pega tudo isso que você conquistou até agora, põe aqui do lado que eu tenho algo novo para você, você topa recomeçar? Meu Deus! E o recomeçar é muito desafiador para todos nós, né? Quando Deus coloca um desafio de recomeçar nas nossas vidas, a gente já tem estabilidade no que a gente faz, já tem segurança e... Tá numa zoninha de conforto ali, né? Já tá repensando se vai querer recomeçar. Toda vez que a gente tá na zona de conforto, Deus dá umas mexidas aí pra gente... Não ter água parada com Jesus, né? Pra gente entender que Ele é um Deus muito maior do que a gente imagina. Então eu aceitei esse desafio com Deus, né? Óbvio. E a partir daí, uma média de 2 anos atrás, a gente começou esse projeto novo, literalmente do zero, né? Mas com muito amor por Jesus, com muito amor por pessoas, pela obra de Deus, né? Eu falo que a gente tem que amar a Deus, como é o maior mandamento da Bíblia, mas também a gente tem que ter respeito, honrar e cuidar de pessoas, né? Sim. Então foi o propósito que a gente fez, e aí daí surgiu a Igreja Alva, né? É um nome que está na Bíblia, o pessoal fala, está na Bíblia, diversos textos. O apóstolo Pedro, na sua carta também nos diz, né, que possa crescer a luz de Cristo no seu coração até que ele cresça até se assemelhar à alva da manhã, né? E Jesus em Apocalipse diz, eu sou a estrela da manhã, que é também o outro adjetivo para alva, aurora. Ele diz, eu sou a alva. Eu sou a luz, né? Nossa, é forte esse nome. Então aí ficou o nome da igreja e a gente está aí já há mais ou menos 2 anos aí continuando, cumprindo o propósito que Deus tem conosco, né? E nessa caminhada toda teve alguma... eu acho que já teve várias, assim, Sim. né? Mas eu quero te pedir uma, talvez que tu vá lembrar agora, uma experiência com Jesus, assim, que... foi diferente, que marcou a tua vida. Eu tenho algumas experiências que eu tive com Jesus que marcaram a minha vida, né? Sim. Eu gostaria que tu trouxesse uma ou duas aqui para nós que tu lembra, assim, pastor? Assim, dentre várias experiências, são muitas, né? Porque eu falo que nós não vivemos Jesus porque a gente leu alguma coisa, Sim. achou bonito e aí a gente está caminhando. A gente teve experiências com Ele que é vivo, né? Uhum. Ele vive, Ele está vivo. Então a gente teve diversas experiências, né? Eu tive experiências de curas físicas, literalmente, né? Experiências bem fortes, assim. Eu tinha uma úlcera muito séria, né? Forte que eu tive. Meu irmão às vezes tinha que me levar no hospital para
para tomar remédios para dor. Era tanta dor que só injetava, e ele me agarrava porque eu ficava de muita dor. E um dia num culto, uma palavra simples, o pastor falou: se você está com alguma enfermidade, Jesus quer te curar hoje. Eu criei. Então a gente tem que entender isso também, né? Não é só a palavra que é liberada, a gente tem que crer. Crer. Né? Receber, eu creio. E esqueci. E eu não podia comer queijos e essas coisas, e eu comi, esqueci, comi e não fez nada. Bom, a partir daquele dia eu fui curado. Então ali vai solidificando a tua fé, né? Jesus vai mostrando que ele é real, está vivo e quer nos tocar de uma maneira muito especial. Mas algo que marcou mesmo assim a minha trajetória foi que quando desde pequeno eu fui, parece que eu falo, né? Parece que eu era perseguido, assim. Tudo que se referia ao português e à escrita, eu era muito perseguido. Desde pequeno, por exemplo, na escola, 7 aninhos, 8 aninhos, uma professora me disse uma vez: a sua letra é tão feia e você é tão ruim no português. Nossa, ela, olha que educadora, né? Uhum. É tão ruim, não vai nunca para essa área, nunca mexa com isso. Mas eu percebo que isso acontece com todos nós, né? Que desde pequeno, aquilo que Deus quer nos usar, a gente já tem uma guerra desde a gente nem conhece ainda Jesus, não sabe nem dos propósitos, do chamado que ele tem para nós, mas a gente já vai sendo bombardeado naquela área, né? E então isso foi algo que eu entendi, assim, é uma área que eu nunca vou me envolver. E quando eu comecei a caminhar com Jesus, estava num culto, alguém vinha orar por mim, ou uma palavra assim específica que alguém trazia, e começaram a trazer palavras assim: escreve. E aí tu lembrava da professora de português. Eu não, como que eu vou escrever se ela falou que não? Ela é professora, ela é uma autoridade na minha época, na minha vida, como que eu vou... Não, ela já tinha me dado... Não, acho que tem algum engano aí, só que começou a repetir muito isso. Deus começou literalmente a me perseguir nisso. Então eu estava num evento escondido, vinha alguém orar por mim e falou: Deus está pedindo para você escrever, você nem conhece. Falei, meu Deus. E né? aí vinha. Então essa foi uma experiência muito forte, porque Deus, ele muda literalmente a gente, muda a nossa maneira de pensar, tudo aquilo que a gente recebeu, viveu. Toda a experiência antiga, todo limitador, né? As crenças, né, pastor? Crenças, as tradições. Tudo isso, ele é o único que tem o poder de entrar na profundidade dessas marcas profundas e limitadores e falar: não, agora você vai conhecer quem eu sou. Então por isso que a gente é apaixonado por esse Jesus, né? Porque ele entra nos nossos secretos, entre os nossos segredos ali. Então ali eu comecei mas por que a vida inteira foi falado o contrário e agora eu chego em Deus e ele fala isso? Isso foi a Bíblia inteira, né? Quando Deus chegava para Gideão, por exemplo, uma pessoa simples, uma pessoa que falou que ele era o menor da casa do pai dele, a casa do pai dele era menor, ou seja, eu sou o último do último da fila, e quando Deus o encontrava, falava: vai nessa tua força, homem valente. Então o céu fala diferente do que fala a terra. Então a partir daí eu um dia falei: tá bom, vai, então vamos colocar no papel aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, e comecei a escrever. E a partir daí foi um negócio que eu falo que foi o próprio Deus, né? Você entende que foi essa capacitação do céu. E a partir daí tu começou a escrever e não parou mais. Não parei. 11 livros. Já escrevi 11 livros. Eu dei uma pausazinha ali, porque vamos falar dos livros. Eu dei uma pausa nesses 2 anos da implantação da Alva, porque nos exigiu demais, né? Uhum. Mas tenho vários projetos ainda para sair aí, vários planos, né, para desempenhar. Deixa eu falar um pouquinho então deles, né? Fala, queremos saber de todos. Nessa minha trajetória toda, uma das áreas que eu trabalhei muito na igreja foi na parte da oração e da intercessão. E eu vi uma dificuldade com a igreja, que as pessoas oram, mas não têm entendimento sobre a profundidade da oração, né? Quando os discípulos de João Batista foram falar com Jesus, ele disse assim:
Eles falaram assim para Jesus: Jesus, nos ensina a orar como João Batista nos ensinava a orar. Então a oração era ensinada. Então hoje em dia as pessoas, vamos orar, dá as mãos, ora e é isso. Ou vamos orar, faz algum tipo de oração. Não, existem orações específicas, né? O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, nos fala: fazei todo tipo de oração. Existem vários tipos de oração. Ele cita alguns deles. Então nisso eu comecei a dar um start assim, eu falei, eu preciso não só gerar um movimento de oração, eu preciso levar essa escola de oração, eu preciso levar esse entendimento sobre oração, né? A gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui sobre a importância de entender os tipos de oração. Sim. Um dos livros que eu escrevi sobre oração foi Daniel. Eu peguei todas as orações que ele fez no Império Babilônico, no Império Medo-Persa, nos impérios ali que ele ficou cativo, mas ele permaneceu de pé, a sua fé permaneceu de pé, a sua esperança em Deus permaneceu de pé. E você fala, como que ele conseguiu? Aí você estuda as orações que ele fez. Quando você vai ver no original as palavras, Daniel orou, você fala, ele orou. Mas quando você estuda as palavras orou, cada uma delas é uma palavra no hebraico, e nesse caso, em algumas também, Daniel de aramaico. Então quando você estuda ali, você vê que eles fizeram tipos de oração para momentos específicos da vida dele, né? Então um dos tipos bem conhecidos na Bíblia é quando Daniel foi sentenciado, o rei deu o decreto, que ele ia ser jogado na cova dos leões, já estava assinado, só ia acontecer. A Bíblia diz que ele sobe no seu quarto, abre a sua janela e ora 3 vezes no dia. A Bíblia, com essa palavra ora, é muito interessante, porque essa palavra ora ela é uma chave muito importante, principalmente nos dias que vivemos, porque ele faz uma oração assim: eu estou numa cultura diferente. O que está influenciando a minha vida é uma cultura da terra. Vê se há em mim alguma dessa cultura e me limpa, porque eu vou ser jogado na cova dos leões. E se tiver essa cultura em mim, eles vão me pegar. Mas se essa cultura não tiver em mim, se a cultura do céu tiver em mim, eu vou sair ileso daí. Essa guerra que eu estou vivendo não vai ter poder sobre mim. E literalmente foi o que aconteceu. Essa oração, quando ele foi jogado, ele não pediu para ser livre de lá. E ele só pediu para que o Senhor limpasse ele. E quando ele cai nessa cova, aquele dia era o dia que os leões resolveram fazer jejum. Ninguém atacou ninguém comeu nada. Eles fizeram. Daniel passou a noite inteira. Quando acordou, o rei o chamou, tiraram ele de lá. E a Bíblia diz que os homens que armaram essa cova dos leões para ele, quando eles foram jogados, os leões pegaram esses homens no alto. Antes de eles caírem, já pegaram eles. Então, você vê quão importante entender as orações que a própria Bíblia está lá. São segredos, são chaves importantíssimas para a nossa espiritualidade, para nossas famílias, para a nossa vida profissional, né? A gente praticar tipos de oração que são maravilhosos. A partir daí eu comecei a estudar a vida desses homens que mudaram a história, né? Como que um homem sozinho tirou uma nação inteira escrava do Egito. Aí você vai estudar, a Bíblia diz que ele orou. Aí você vai estudar as orações, você vai ver que as orações dele ali foram específicas. Então eu escrevi 6 livros, tem alguns deles aqui, né? Aí escrevi sobre Paulo, muito forte. Paulo foi um mestre. E esses todos são direcionados para a pessoa aprender a orar. Esses 6 são, né? Então, Paulo viveu muitas coisas difíceis nas nossas vidas. Você fala, como que ele aguentou? Aí quando você estuda a vida de disciplina espiritual que eles tinham, principalmente da oração, e você entra nesse ambiente, você vai ver que realmente esses homens faziam tipos de oração. Então eles usaram as armas corretas para as situações que eles precisavam. Por exemplo, você vai cozinhar, tem uma faca que funciona para um tipo de alimento. Aí a outra é para outra coisa, aí tem um abridor de lata. Então, se você não tem esses utensílios, o cozinhar fica muito mais difícil. Sim. Então, quando a gente tem esses utensílios da oração presente no nosso entendimento e na nossa prática, né, fica mais fácil essa caminhada no meio das guerras mesmo. Não estou falando que não teremos guerra, mas a gente consegue entrar e sair delas sem ilesos, né? Vamos dizer assim, né? O apóstolo Paulo fala assim, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra estruturas espirituais, aí entra nesse ambiente. Aí ele fala, por isso se revista de toda a armadura de Deus, né? Para que vocês possam resistir e sair inabaláveis no dia mau.
Então o dia mau vem, dias difíceis vêm, né? Mas existem armas e ela vem através da nossa oração, da nossa prática, Isso né? que eu ia te perguntar, já que a gente está falando, nós temos a arma da oração e nós temos a arma do jejum. Também. Fala para nós sobre essas armas e como que as pessoas, né, podem começar a buscar Jesus e ter essas armas, né, de proteção, entender. Jesus falou sobre um tripé da espiritualidade de todo mundo. Se tiver essas 3 coisas na vida de uma pessoa, se ela praticar essas 3 coisas, é uma pessoa que vai ficar sempre de pé, não importa o que esteja acontecendo. Ela vai também ver o deserto florescer, no meio do deserto vai vir provisão, no meio das guerras vai vir resposta, cuidado, vão vir vitórias. Ele falou de um tripé, Jesus nos falou sobre isso. Ele diz assim, ó, quando jejuares, não se um dia você quiser, você jejue, mas quando jejuares, façam assim. Então ele ensina sobre jejum. Logo abaixo ele diz, quando orares. Então ele também fala, não se um dia a gente vai orar ou não, mas orar é essa busca a Jesus, essa busca a Deus, e que se começa assim mesmo, uma conversa, como a gente está conversando aqui, uma conversa com o nosso Deus, né? E quando fizer o bem para o outro, consagrar, abençoar pessoas com recurso, ou com a sua vida, com os seus dons, né? E aí fala do cuidado, do olhar para o outro. Porque o ser humano, ele é muito... O amor ao próximo. O amor ao próximo. Então essas 3 coisas estiver presente em nossas vidas, com certeza a nossa comunhão com Ele vai ser diferente, a nossa espiritualidade vai ser diferente, a proteção que precisamos tanto no meio de guerras que vivemos aí vão ser diferentes também, né? É um tripé, é uma coisa básica, mas essencial para o cristão, né? Que é fazer um jejum, é quando você diz, Deus, eu dependo de você. Uhum. Eu vou calar um pouco o meu eu, calar um pouco a minha alma, e eu vou focar em Ti, declarando que eu preciso de Ti. Sem Ti, minha caminhada fica incompleta, né? E a oração, que é esse caminho que a gente faz para chegar a Deus, para chegar até Ele, que é um ato de fé. Quando a gente ora, a gente está declarando que Ele é vivo, Ele é real, e a gente crê, e esse ato de fé, ele é poderoso para transformar a tua vida, e olhar para o outro, né? Bíblia, Evangelho é o outro. Não tem muito a ver com a gente. A maioria do Evangelho é o outro. É focar no outro, porque se eu tenho um pai, se eu entendo que Deus é meu pai, Ele cuida de mim. Então não preciso ficar tão desesperado em focar só em mim. Foca no outro, que Ele está cuidando de você, né? Então esse amor ao próximo, esse se entregar, se doar em favor dos outros é a base que completa esse tripé aí, né? Da nossa espiritualidade, da nossa fé, né? Então é importantíssimo. Eu escrevi então para ajudar, falo bastante sobre jejum, sobre oração nesses livros todos aqui, e escrevi sobre um princípio muito complicado hoje. Eu falo que é uma crise, né? Eu falo que é uma epidemia até na nossa geração, que é a falta de descanso. Uhum. As pessoas não sabem descansar, e o descanso, a gente tem um lugar só que a gente vai conseguir realmente encontrar o descanso, né? O livro de Hebreus, na Bíblia, nos diz, há um descanso para o povo de Deus, Ele é o nosso descanso, confiar nele descansa a nossa alma, entregar descansa a nossa alma, e eu vejo que é uma epidemia, que as pessoas estão pela dificuldade de saber descansar, aprender a descansar e aonde encontrar esse descanso, tem feito as pessoas ficarem com suas emoções completamente exaustas. A gente então qualquer coisa cansa, qualquer coisa a pessoa explode emocionalmente. Isso. Pessoas que estão ansiosas ao extremo, né? Tolerância zero para as coisas. Isso tudo, né? É falta de descanso. Você ficar uma semana sem dormir, o resultado é claro, né? Então as pessoas estão sabendo descansar a alma. Então existe um descanso para a alma, para as emoções. Então Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, e ele nos diz, né, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A Bíblia, esse salmo diz, Ele me leva às águas de descanso
e refrigera a minha alma. Então a nossa alma sedenta, a nossa alma cansada, esse pastor, esse Jesus, ele nos leva a essas águas que descansam. Então as pessoas talvez hoje dariam talvez até o que elas tinham para encontrar esse descanso. As pessoas estão buscando em várias vertentes, né? Mas se elas conseguissem entender que Jesus, ele declara que ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos, Sim. um possível caminho para chegar a Deus. Ele está declarando lá nas Escrituras, eu não me lembro a passagem agora, Sim. Lembra, pastor? Qual que é? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. e a vida. Então ele é o caminho, Sim. não tem vários caminhos. E ele também né? diz, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Porque eu sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para vossas almas. Então as pessoas hoje acham que o descanso físico, eu tô cansado, vou descansar fisicamente. Às vezes a pessoa sai de férias, volta mais cansada do que foi, estressada. Então Jesus é o nosso descanso, a palavra de Deus vai nos levar a esse lugar de descanso. E as pessoas, e o que eu preciso fazer, o que eu preciso dar? Nada, somente crer em Jesus e isso vai te levar a esse descanso, né? Então eu tive essa preocupação porque a nossa geração está desesperada nisso. Aí escrevi outros 2 materiais sobre descanso, falando sobre o Deus instituiu o descanso. Já lá no livro de Gênesis, depois da criação, ele descansou. Ele não precisa disso. Ele é Deus. Quem precisa disso somos nós, mas ele não precisa de nada, ele é Deus. Mas ele fez um ato para mostrar para a humanidade o quão é importante o descanso, quão é importante a gente descansar e nele. E descansar é uma tradução literal, praticamente, de você confiar em Deus. Então, quando a gente entregar ele, a tua ânsia, a tua angústia. Você sabe como o ser humano é, né? O ser humano quer agarrar tudo, quer ter o controle de tudo. E isso cansa. Quando você quer sozinho carregar, cansa. Mas quando você confia, entrega, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, quando a gente entende isso, é tão mais leve a caminhada, né? Fica fácil, fica leve. Dizem que o crente, né, que ele sai e fica falando e dizendo é porque ele encontrou o caminho de um descanso, de uma paz, né? Que é a paz que excede todo algo tão maravilhoso. E ele quer que os outros também vivam, né? Mesmo, então não é que ele é neurótico ou que ele... Não, é que na verdade ele descobriu algo que fez tão bem para a vida dele e ele realmente quer que as outras pessoas desfrutem disso também, né? Sim. E foi isso. Então, eu tenho outros materiais e o último que eu escrevi é esse livro que chama Ressurreição. Eu escrevi outro que é Águas no Deserto, tem alguns materiais, mas esse aqui é um livro muito forte, que é a base da Bíblia, é o princípio da ressurreição. E eu falo que é o ensino esquecido da igreja, né? Porque já no 1º século, ali Paulo já tem que escrever cartas à igreja, a igreja de Corinto, tudo, para corrigir eles que começaram a tentar entrar na igreja e falar que não existia a ressurreição ou a ressurreição seria só naquele último dia, quando a gente fosse chamado pelo Senhor e como sempre o povo já vinha distorcendo, né? Mas a Bíblia diz que o mesmo poder, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, hoje ele está conosco e habita em nós. O Espírito Santo é o Espírito de ressurreição. Então, hoje eu posso viver a ressurreição na minha vida. Hoje eu posso viver a ressurreição na minha história, nos meus sonhos, ressurreições de várias áreas onde o Espírito Santo tem liberdade de agir. É esse Espírito de ressurreição que foi esquecido. Não, a ressurreição é só quando naquele dia lá. Não, ele está à disposição das nossas vidas hoje. Então, áreas mortas de nossas vidas, áreas mortas de nossas casas, nossas famílias, tudo isso é o poder de ressurreição que faz em nós. Então eu escrevi, pus na palavra, peguei óbvio, a Bíblia inteira e pus um texto bíblico aqui, né? Então são esses materiais aí para abençoar a igreja, o povo, né? Abençoar o corpo de Cristo aí, né? Tá lindo demais, gente. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Pastor, sabe o que eu queria? Sim.
com essa nossa conversa, que depois nós vamos botar no final, Raul, vamos botar uma foto de todos. Pode ser. Eu queria Onde é que as pessoas compram? Dá para comprar de uma maneira física, mas eu também queria incentivar aqueles que talvez estão longe ou estão nos ouvindo, né? Também você pode pegar todos eles em e-book. Que é fácil, tem tudo, né? Em e-book. Eu tenho todos eles em e-book. Então, por exemplo, você pode entrar numa loja digital de compra de livro e-book, tem várias, né? Várias com muito conhecida aí no nosso celular mesmo, nossos tablets, nosso computador. A gente consegue acessar lá e eles têm acesso a todos eles ali, né? Eu acho que é uma maneira fácil, às vezes a pessoa está longe, às vezes para comprar é mais complexo, questões de frete, essas coisas, mas ela pode também na hora ali, às vezes já baixa e já tem acesso ao material também. Lá ali, no teu Instagram tem algum link, alguma coisa para poder acessar no link da bio? O pessoal depois pode acessar meu Instagram e ali eles vão encontrar ali o acesso a esses e-books aí, né? Mas pra todas as lojas hoje sejam, né, não vou falar os nomes aqui, não sei nem se eu posso falar. Pode falar. A Amazon, Apple, os Google, meus estão na Amazon também. Isso, a Amazon é a coisa mais prática, frete grátis aí na beleza. Né? Amazon, entra Google. Lá. E ainda contabiliza, Apple, né? Vai contabilizando as vendas para o escritor, é bom, é importante. Então tá lá tudo, o pessoal tem acesso a esses materiais sobre oração, sobre esse livro Ressurreição, livro Águas no Deserto, né? O nosso Deus é um Deus que surpreende os homens, que no meio do deserto ele faz jorrar água, né? Lindo demais. Então eu escrevi bastante sobre isso, pessoal, renovar sua esperança. Hoje o pessoal está bem sem esperança, o pessoal tem essas questões emocionais, então a gente... É para o povo ressuscitar mesmo, né? Vamos lá. Focando, vamos levantar, né? Vamos levantar. Meu Deus do céu, precisamos renovar, né? E Deus faz isso com a gente, né? Lindo demais. E uma mensagem, pastor, uma mensagem para quem está nos assistindo sobre a tua trajetória, quando tu olha para trás e faz aquele apanhado, nossa... Até aqui agora, tá com quantos anos, pastor? Eu tô com 49. 49, eu vou fazer 48. Estamos perto. É isso aí. Mas vai chegar lá e vai olhar para trás e vai dizer, nossa, se eu pudesse deixar, eu deixaria essa mensagem aqui para o pessoal. Eu falo que o nosso Deus, uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo aí, que esse Deus maravilhoso, esse Jesus, ele não é limitado. Ele é ilimitado, então ele entra nas nossas vidas, ele entra nas nossas limitações, ele entra naquilo que a vida nos diz não, e a própria palavra diz que ele é o sim, ele é aquele que transforma a maneira de a gente pensar, ele transforma a maneira de a gente sentir, ele é poderoso para mudar nossa essência, para mudar nossa vida, para mudar aquilo que a vida, a cultura, os homens, até culturas familiares, colocaram essas barreiras. Jesus entra, derruba todos esses muros, derruba todas essas barreiras e, na verdade, ele traz para fora aquilo que realmente nós nascemos para ser. Nós nascemos para ser filhos de Deus, a nossa verdadeira identidade, né? Se eu pudesse deixar uma mensagem, e ele quer mudar a identidade. Às vezes a vida nos coloca uma outra identidade. Rótulos, né? Rótulos, e Jesus vem para restaurar a nossa identidade. A Bíblia diz que Jesus veio como filho unigênito do Pai. Ele desceu à terra como unigênito do Pai, que significa único em essência, é o único, ele é único. Mas a Bíblia diz que quando ele sobe ao céu ressuscitado, ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Isso é Jesus veio e nos mostrou e nos lembrou que nós somos filhos do Deus vivo. Então quando ele desce, ele vem como filho de Deus, numa geração que esqueceu quem eles eram. O mundo tentou falar que nós éramos outra coisa, mas nós somos filhos de Deus. Então Jesus, quando sobe, ele sobe com essa natureza, dizendo agora, eu sou o primeiro dentre muitos irmãos que também vão um dia estar com o Pai. Então, ele vem resgatar nossa identidade. Nossa identidade precisa ser resgatada. Nossa identidade em Cristo precisa ser colocada para fora. Então, o que eu vivi na minha trajetória foi entender quem eu era, né? Eu era filho, eu não era mentalidade, não tinha mentalidade, eu tinha mentalidade de escravo. Escravo precisa mostrar para os outros quem ele é, então ele faz para ser conhecido dos outros. Para ser reconhecido, né? Porque um escravo na época, traz essa cultura de escravo, né? Se ele fizesse mais, ele era mais reconhecido.
E Jesus falou, vocês não são mais servos, vocês são filhos. Então o filho não precisa provar quem ele é. Sim. Então hoje as pessoas precisam de aplausos, hoje as pessoas precisam ser reconhecidas, e tudo isso através do que nós temos ou do que fazemos. Sim. E não do que somos. Nós somos filhos de Deus. E é isso. Então você vê que Jesus foi batizado, veio uma voz do céu e disse, esse é meu filho amado em quem me comprazo, né? E 2 versículos à frente, o diabo encontra ele e diz, você é filho mesmo? Então ele ouviu do pai quem ele era, e o diabo foi tocar onde nele? Na identidade de quem ele era. Você é filho mesmo? Por 3 vezes falou isso para Jesus. Então transforma essas pedras em pães. O que ele falou? Faz para mostrar que você é. Eu não preciso fazer para mostrar que eu sou. Eu já sou em Cristo, eu sou filho. Eu tenho minha natureza. Então, um conselho é, busque essa identidade de filho que você tem em Cristo, né? Para que a gente possa ter essa vida plena, vida em plenitude em Deus. Então, quem é filho é diferente, não precisa provar para os outros. Filho não precisa do aplauso dos outros. Filho não precisa dessa escravidão que a vida põe em nós, para nós tentarmos ser aceitos. Sim. Não, nós já fomos aceitos por Jesus Cristo naquela cruz. Nós nos transformamos, nós fomos resgatados da nossa identidade em Cristo. E viver o propósito que Ele tem conosco, nós só vamos conseguir viver com essa identidade em Cristo, né? Lindo demais. E nós que estamos num modelo de mercado onde as pessoas buscam por originalidade, elas querem ser original, elas querem buscar a sua identidade. O pastor está dizendo para nós aqui, e fica com essa dica, que a sua identidade você vai encontrar quando você encontrar Jesus. É isso. Então é sobre isso, né, pastor? É sobre isso, ele veio para fazer isso. Ele veio para nos... Não, esse trauma aí não define quem você é. Essa luta que você está vivendo não pode colocar esse rótulo, esse título. Não, a Bíblia diz que Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus, e temos acesso a Ele, temos acesso à presença dEle, temos acesso à casa, né? Então é maravilhoso quando a gente é encontrado, e não só encontrado, mas transformados, né? Nessa identidade que nós tínhamos, e é isso. Deus mudou o nome de um monte de gente na Bíblia, porque já falou, você não é isso que você está vivendo, não. Você é o propósito que eu tenho eterno contigo. Você nasceu para isso aqui. Então, é isso aí, é lindo demais, pastor. Isso aí. Pessoal, quero agradecer, pastor, pela sua presença. Imagina. Foi pego de surpresa, ele não estava preparado, verdade. Mas Deus preparou e ficou perfeito e ficou maravilhoso. Eu quero te agradecer pelo teu tempo disponível, por você, a pastora Débora, terem parado a agenda de vocês, diante dessa correria toda, e ter estado aqui com a gente, disponibilizado o tempo de vocês para estar aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Só quero agradecer o podcast, né? E agradecer toda a família aí, que Deus abençoe vocês demais, continue abençoando, prosperando, e algo maravilhoso a gente possa ver através desses testemunhos, desse trabalho incrível que vocês fazem aqui. Amém. Obrigada, pastor. Pessoal, não esquece de curtir, de comentar o que esse testemunho tocou aí na tua vida, no teu coração, na tua história. Aproveita e corre para Jesus, corre lá para a Igreja Alva. Isso aí. Já vai ter o endereço, vai ter tudo para você buscar, procurar lá, encontrar. Os pastores vão estar lá, vão receber vocês com maior amor e carinho. Não esquece de compartilhar esse vídeo com quem você acha que essa história precisa ser compartilhada. Compartilhar também é uma forma de evangelizar. Se inscreve no canal e ativa as notificações aí para receber na sua timeline toda vez que a gente coloca e disponibiliza um novo episódio. Obrigada, pessoal, e Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, pastor. Obrigado. Deus tchau, abençoe. Tchau. Vamos fazer uma tour pela Igreja Alva. Vem comigo! Começando pela entrada da nossa igreja, aqui nós temos o estacionamento e tem outro estacionamento rotativo ao lado. E agora eu vou mostrar para vocês o Alva Kids. Bem
Bem-vindos ao nosso Kids da Igreja Alva, que é a nossa recepção, onde os pais fazem check-in via aplicativo pelo QR Code. Aqui é a nossa salinha dos 5 a 6, mas nesse momento eles estão no brinquedão. Esse aqui é o nosso famoso brinquedão. Aqui é a salinha de 3 a 4. Ao lado do nosso brinquedão, nós temos nosso refeitório, onde elas fazem os lanchinhos das crianças, que é um cardápio disponibilizado pela nutricionista. Aqui nesse corredor nós temos 2 salinhas. Aqui eu andando a 2 e lá é de 7 a 11. Agora eu vou falar bem baixinho, porque aqui dentro tá rolando a palavra com a pastora Débora. Vem comigo que a gente vai mostrar o Teens. Ao lado do deck tem os teens que estão agora em momento de comunhão. Nada mais, nada mais. Aqui embaixo nós temos o nosso deck bistrô. Logo após o culto nos domingos tem almoço e também café, docinho e uns salgados deliciosos. Aqui é a nossa entrada principal e ao lado nós temos a nossa sala dos voluntários. Nesse cantinho nós temos a nossa lojinha com camisetas exclusivas da Igreja Alva. Espero que tenham gostado do nosso tour. Nós temos culto toda quinta-feira e domingo. Vem ser Alva!